Gêmeos, sua curiosidade não te trouxe aqui por acaso. Uma faísca dentro de você, mais rápida que a lógica e mais brilhante que uma simples ideia, já buscava algo antes mesmo que seus pensamentos pudessem alcançá-la. E agora que você está aqui, o ar não parece um pouco diferente? Mais leve, talvez? Como se o mundo tivesse girado em seu eixo, deixando entrar um novo tipo de luz. 28 e 29 de janeiro de 2026. Apenas 2 dias no calendário. Mas para você, Gêmeos, eles vibram com um potencial que não pode ser descrito, apenas sentido. Como um instante antes de uma ideia brilhante surgir, antes de uma oportunidade de ouro te encontrar, antes de você finalmente dizer sim para o seu lado que ama explorar sem mapa. Você sempre soube que a boa sorte nem sempre ruge. Às vezes, ela sussurra. Dança à margem da sua visão quando você está ocupado pensando em 1 milhão de outras coisas. E esta abertura, esta janela energética especial no tempo, não se trata de se forçar a mudar. Trata-se de lembrar. Lembrar como a abundância flui naturalmente para você quando está alegremente envolvido, antes de se convencer a não aproveitar aquela oportunidade, antes de complicar demais uma simples e feliz chance. Os próximos 2 dias são especiais. Eles carregam uma vibração que não grita, mas ressoa animadamente em sua mente até que você perceba que aquele frio na barriga não é nervosismo, é pura e brilhante expectativa. Gêmeos não encontra a sorte ficando parado. Você a descobre através da conexão, da curiosidade, da troca alegre de ideias. E este é um desses cruzamentos encantadores. A riqueza aqui, sim, mas não o tipo que causa estresse. Não o tipo que nasce de uma luta árdua. É mais leve, mais inteligente. Ela encontra aqueles que aprenderam a deixar a mente vagar, que pararam de acreditar que dinheiro precisa ser algo sério e difícil. Há oportunidades aqui também. Mas elas podem não se apresentar como uma oferta de emprego formal ou um caminho previsível. Podem se manifestar mais como uma conversa fascinante que leva a algo inesperado, ou uma inspiração repentina que resolve um problema de uma maneira totalmente nova. A sorte para um geminiano raramente chega em uma embalagem tediosa. Ela chega disfarçada de possibilidades interessantes. E a sua inteligência natural, ela já está despertando, dando piruetas na sua mente. Não para se exibir, não para impressionar, apenas pela pura alegria de desvendar as coisas. O tipo de inteligência que encontra conexões antes de qualquer outra pessoa, que enxerga o caminho antes mesmo de ele estar completamente formado. Então, não, isso não é apenas uma previsão. É um convite. Um convite que só se abre quando o seu espírito brincalhão diz: isso parece divertido. Se você ainda está ouvindo, Gêmeos, é porque uma parte de você já está dizendo sim. Então, vamos começar. Porque o primeiro sinal dessa mudança já está aqui. Algo começou a se movimentar no seu mundo antes mesmo da data no celular mudar. Talvez você tenha sentido como uma energia repentina e inquieta, uma necessidade de ligar para um velho amigo ou pesquisar algo novo. Ou talvez tenha vindo como uma notícia surpreendentemente boa, uma pequena vitória que te fez sorrir sem nenhum motivo aparente. De qualquer forma, Gêmeos, você sentiu uma mudança no ar muito antes de ver as folhas se moverem. Não chegou com um grande plano. Não trouxe uma agenda. Simplesmente começou a atiçar sua imaginação, o suficiente para você perceber que o mundo parece cheio de mais e do que o normal. É assim que funciona para você. Você sente a mudança na conversa muito antes do assunto mudar. Mercúrio, seu planeta regente, não age de forma lenta e pesada. Sua linguagem se manifesta em lampejos rápidos, insights repentinos, do tipo que tornam impossível ficar parado. Isso não é ansiedade, é excitação intelectual. Uma porta em sua mente está se abrindo. E você, sendo geminiano, não precisa de um manual detalhado para saber que algo bom está acontecendo. Há um tipo específico de vibração mental que só Gêmeos realmente entende, aquela que sinaliza não o caos, mas uma avalanche de informações fantásticas. Você está no início de um novo ciclo agora, e pode não parecer grande coisa por fora. Nada de bilhetes de loteria, nada de cheques gigantes, apenas um afrouxamento lento e constante de pensamentos antigos e limitantes sobre dinheiro e valor. Talvez seja por isso que as coisas parecem estranhamente otimistas. Não perfeitas, apenas mais leves,
Como se uma peça de quebra-cabeça que você estava procurando de repente estivesse em suas mãos. Você pode estar pensando demais nisso. Pode tentar racionalizar, tentar encaixar nos seus planos antigos, mas Gêmeos não precisa de um mapa rígido quando a curiosidade é um guia tão poderoso. Há poder nessa sensação vibrante, mesmo quando ainda não está clara, especialmente quando ainda não está clara. Aquele momento em que você admite. Tenho um bom pressentimento sobre isso, mesmo que não consiga explicar o porquê. Isso não é ingenuidade. É a sua inteligência inata fazendo aquilo para o qual foi feita. Você sempre teve um talento especial para estar no lugar certo na hora certa, para ouvir aquela fofoca útil, para conectar duas ideias aparentemente desconexas em um plano brilhante. Agora, sua mente ágil está captando uma frequência de oportunidade que ainda não se materializou completamente. E isso não é motivo para duvidar. É um sinal de que você está em sintonia. Deixe que seja um mistério por enquanto. Deixe que seja divertido. Gêmeos não está aqui para acabar com a alegria com análises excessivas. Você explora as possibilidades por mais tempo do que a maioria porque entende que as melhores oportunidades geralmente se formam no espaço entre um pensamento e o próximo, entre uma pergunta e sua resposta. Se você tem sentido que suas fontes de renda ou ideias habituais andam meio estagnadas ultimamente, talvez seja por isso. O jogo não acabou, as regras é que estão mudando. E às vezes, as mudanças mais lucrativas não começam com trabalho árduo, mas com uma mudança de perspectiva. Aquela que acontece enquanto você está sonhando acordado, enquanto o mundo pensa que você está apenas distraído. 28 de janeiro não é apenas uma data, é uma linha de partida. E enquanto o mundo segue sua rotina, Gêmeos, seu cenário mental está passando por uma grande transformação. Uma janela está se abrindo, mas não vai render alto com drama. Ela vai brilhar no canto do seu olho até você perceber que já está olhando através dela. Você não precisa forçar nada. Basta seguir aquela pontada de curiosidade. É aí que reside o convite. E se a janela se abrir para uma vista surpreendente, você confiaria em si mesmo o suficiente para se debruçar e olhar antes de saber exatamente o que há lá fora? Porque às vezes, Gêmeos, a verdadeira mágica financeira não começa com uma certeza. Começa com um porquê não. Agora, vamos falar sobre o que nos espera do outro lado dessa janela. A abundância nem sempre se parece com um saco de ouro quando aparece pela primeira vez. Às vezes, ela surge disfarçada de algo que você havia ignorado. Uma habilidade que você possui, mas nunca pensou em monetizar. Uma conversa casual que retorna com uma oferta inesperada. Um projeto antigo e inacabado no seu computador que, de repente, parece relevante novamente. Mas hoje, Gêmeos, algo chama sua atenção. Um sinal do universo que parece estranhamente oportuno. Você foi condicionado, de muitas maneiras sutis, a associar dinheiro a esforço incansável, a trabalhar duro, a insistir. Mas e se desta vez a oportunidade não surgir porque você trabalhou mais? E se surgir porque você finalmente se permitiu pensar de forma diferente, mais lúdica? Gêmeos, existe um abismo entre a busca estressante e a permissão alegre. Uma contrai seu espírito e embota suas ideias. A outra transforma sua mente em um ímã para golpes de sorte. E agora, sua energia está abrindo espaço para algo que não tinha lugar para entrar enquanto você estava ocupado tentando fazer as coisas acontecerem a partir de um lugar de carência. Pode acontecer de uma forma leve e fácil. Reembolso inesperado. Uma dica útil de um amigo. Uma oportunidade de usar suas habilidades de comunicação de uma maneira que lhe renda dinheiro. Pode não parecer uma quantia que mude sua vida, mas algo nela parecerá fácil. E isso despertará uma parte de você que se lembra de como é receber coisas boas sem ter que lutar por cada centavo. Não há nada de superficial nessa mudança. Não se trata de esquemas para enriquecer rapidamente. É algo mais inteligente do que isso. Trata-se da sua relação com o fluxo, com as ideias, com aquilo que você está disposto a acreditar ser possível quando para de pensar que dinheiro precisa ser complicado e difícil. Mercúrio não apenas comunica, ele conecta os pontos. E essa oportunidade, Gêmeos, está se formando a partir dos fragmentos dispersos de ideias que você considerava becos sem saída. Mas talvez elas não fossem inúteis. Talvez estivessem apenas esperando que você as enxergasse sob uma nova perspectiva,
mais otimista. Observe com atenção. Será que este é o mesmo trabalho paralelo que você antes descartava, e que agora, de repente, se tornou viável porque o mundo mudou? Ou talvez seja você quem mudou? Talvez agora você finalmente consiga enxergar o valor da sua própria versatilidade sem descartá-la como um trabalho sem importância. Existe um poder diferente em se envolver com oportunidades sem desespero, em escolher com leveza em vez de peso, em deixar que a ideia que combina perfeitamente com você encontre o seu caminho. E não se trata de passividade. Trata-se de reconhecer que a ação inspirada é infinitamente mais poderosa do que o esforço frenético. Não se trata de trabalhar até a exaustão. Trata-se de perceber as oportunidades que já estão ao seu redor, esperando que você estenda a mão e a mente. A mudança no seu fluxo financeiro não é sorte. Não é mágica. É o que acontece quando seu diálogo interno começa a sussurrar "eu sou capaz e tenho sorte" em vez de "eu nunca tenho o suficiente". E você sentirá isso primeiro no seu espírito. Um alívio, uma faísca de entusiasmo. Como se algo dentro de você finalmente acreditasse que é seguro esperar que coisas boas aconteçam. Essa é a abundância que não chega com estrondo. Ela chega como um pensamento súbito e lúcido em um dia ensolarado. Simples, mas inegável. Então, se uma velha ideia bater suavemente à sua mente hoje, não a descarte só porque você já a viu antes. Familiar nem sempre significa esgotado. Geminiano, você, mais do que ninguém, sabe como uma segunda olhada revela o valor oculto. E às vezes, o que parecia um projeto fracassado era apenas uma ideia que precisava de mais tempo para amadurecer. Vamos ver o que acontece quando uma nova perspectiva entra em cena. Em algum momento no meio de um dia agitado, quando você está lidando com 3 coisas ao mesmo tempo, um instante de clareza cristalina surge em meio ao ruído. Não é estridente. Não vem acompanhado de estresse ou preocupação, mas sim com perfeito sentido. É o tipo de compreensão que não precisa ser debatida porque simplesmente asterisco se encaixa asterisco. Gêmeos, você carregou certas crenças sobre dinheiro por tanto tempo que elas quase parecem verdades absolutas. Algumas foram herdadas da família. Outras se formaram a partir de experiências passadas que não deram certo. Mas agora, com essa energia nova e mais leve, você está começando a perceber onde seus pensamentos estavam te limitando, onde você estava contando a si mesmo histórias sobre escassez que simplesmente não são mais verdadeiras. No início, é sutil. Uma hesitação antes de dizer "não posso pagar isso por hábito". Uma sensação estranha depois de reclamar de dinheiro que te faz pensar: espera aí. Será que isso é totalmente verdade agora? E então, sem alarde, você simplesmente sabe que sua antiga história sobre dinheiro está ultrapassada. Os planetas estão se movendo de maneiras que dissipam a névoa mental e revelam novas opções ao mesmo tempo. Aquele tipo de clareza repentina em que uma velha preocupação se dissolve e o que resta não é uma garantia, mas uma nova e fascinante possibilidade. Não há culpa nesse momento, apenas reconhecimento e talvez um pouco de riso consigo mesmo. Porque mudar de ideia nem sempre é um ato solene. Às vezes, parece finalmente se livrar de uma bolsa pesada que você nem sabia que estava carregando. Essa mudança não precisa de reunião de comitê. Ela simplesmente acontece, rápida e decisivamente. O geminiano em você sabe como se adaptar, como abraçar o novo pensamento sem precisar lamentar o antigo por muito tempo. Pode ser que um antigo medo financeiro ressurja agora, um que você não tenha analisado há tempos, uma preocupação com a estabilidade, uma comparação com outra pessoa, uma vaga sensação de insuficiência. Deixe-o vir. Deixe-o se expressar. Você não precisa lutar contra ele. Basta ouvi-lo e, então, escolher um pensamento melhor e mais otimista. A clareza nem sempre é confortável no início. Ela te faz mudar seus hábitos. Ela te mostra onde você estava gastando energia mental com preocupação em vez de soluções. Mas por baixo do leve desconforto da mudança, existe espaço, ar, uma faísca de entusiasmo. Você não é inconstante por mudar sua abordagem. Você não é irrealista por acreditar em um fluxo melhor. A energia de Gêmeos não se trata de se manter fiel a crenças limitantes. Trata-se de se dedicar à curiosidade, mesmo quando ela te leva para longe do familiar. Hoje, você pode se pegar caindo em um padrão de pensamento antigo e ansioso sobre dinheiro. Não se critique. Apenas pare.
Observe o pensamento. E então, de forma lúdica, pergunte-se: existe uma maneira mais interessante e esperançosa de encarar isso? Há algo incrivelmente poderoso em escolher um novo pensamento. Não para fingir, não para fugir, mas para finalmente ser honesto consigo mesmo sobre o tipo de futuro que você realmente deseja imaginar. É preciso agilidade mental para parar de alimentar o que já não tem mais utilidade em sua mente. E se isso fizer você se sentir um pouco instável por um tempo, tudo bem. Seu panorama intelectual está se atualizando. Você não está perdendo sua perspicácia. Você apenas não a está mais usando para sustentar histórias de escassez. Deixe os pensamentos antigos irem embora. Deixe os novos entrarem. Deixe-os se acomodarem. Porque muito em breve, uma oportunidade se apresentará. Não para salvá-lo, mas para se alinhar à sua nova frequência, mais positiva. Há uma sensação de sincronicidade hoje que você não planejou. Não é o tipo de sincronicidade que te faz agir impulsivamente, mas sim aquela que parece um sinal do universo. Não se impõe. Não exige nada. Simplesmente aparece, calmamente, como se sempre tivesse sido destinado a cruzar o seu caminho. Geminiano, você conhece essa sensação. Não é nova, mas já faz um tempo. Parece uma feliz coincidência sem a parte da coincidência. Como se seus pensamentos tivessem se materializado na realidade. Antes mesmo de você decidir se é lógico, uma parte de você já está encantada. Você sente isso na aceleração do pulso, no sorriso que surge espontaneamente, na maneira como sua mente começa a fervilhar de possibilidades empolgantes quando encontra uma pessoa ou uma ideia que simplesmente te entende. Não há pressão, nem constrangimento, apenas uma sintonia de mentes. Não se trata de formalidades ou currículos. Não é uma transação. É sinergia. Ideia encontrando oportunidade sem a necessidade de conversa forçada. Acontece de forma leve, como encontrar o livro perfeito em uma prateleira que você nem estava olhando. Você sempre foi capaz de identificar uma oportunidade tediosa e sem futuro a quilômetros de distância. A natureza geminiana não tolera a monotonia. Mas há algo diferente neste tipo de conexão. Ela não tenta te prender a um plano rígido. Simplesmente se apresenta com uma flexibilidade que parece mais uma conversa do que um contrato. E a conversa não te aprisiona. Não te limita a um único papel ou resultado. Ela simplesmente abre portas. Até mesmo portas que você havia fechado por achar que eram muito ousadas. Talvez seja um novo aplicativo, um novo contato, uma nova plataforma. Ou talvez seja um antigo colega que retorna agora com informações que se encaixam perfeitamente na versão de você que finalmente está pronta para pensar grande. Não a versão que jogava pelo seguro. Não a versão que silenciava sua própria inteligência para se encaixar. Mas esta versão, curiosa e aberta. Que não pede permissão para ser brilhante. Não há nenhuma obrigação pesada nessa relação. Nenhuma urgência em entregar sua vida a compromissos. É isso que a torna sustentável. Não te prende. Não te entedia. Deixa sua mente livre para voar. Para Gêmeos, uma oportunidade sem estímulo intelectual nunca foi suficiente. Mas ultimamente, talvez até você tenha sido cauteloso com o quanto se empolga. Afinal, seus interesses são vastos. Você teve que priorizar. Teve que aprender quais ideias eram devaneios e quais eram potenciais genuínos. Então, quando algo surge que não apaga sua chama, que não tenta te rotular, burocratizar ou te atrasar, isso muda algo, rápida e inegavelmente. Você para de duvidar. Você para de se preparar para a decepção. Você deixa transparecer um pouco mais do seu entusiasmo natural, não apenas para os outros, mas para você mesmo. Essa é a mudança. Não se trata de precisar de uma grande solução para tudo. Trata-se de como essa nova possibilidade faz você se lembrar das partes da sua mente que você quase havia parado de usar por parecerem improdutivas ou bobas. Elas simplesmente te inspiram. A energia do alinhamento favorável reside aqui, não no clichê de uma única dádiva inesperada, mas no encontro da sua prontidão com o momento perfeito do universo. É fluido, divertido, um sim que traz uma sensação boa mesmo antes de você ver o quadro completo. Talvez você leia algo online, algo que ninguém mais sequer adicionaria aos favoritos. Mas você salva e algo faz sentido porque não está falando apenas com o seu cérebro lógico.
Está falando com a parte de você que sabe jogar o jogo da vida e vencer. Isso pode ser um trabalho paralelo, uma oportunidade de aprendizado ou um projeto colaborativo que valorize sua contribuição sem que você precise simplificá-la demais. Não importa o rótulo. O que importa é como você se sente ao pensar nisso: engajado, interessado, energizado. E talvez a mudança não esteja na oportunidade em si. Talvez esteja em você, Gêmeos, porque você não está mais compartimentando seus talentos. Você está se apresentando com todo o seu arsenal mental, mesmo que ele esteja um pouco disperso, no bom sentido. Essa é a essência da abundância alinhada. Ela não te livra de ter que pensar. Ela exige que você pense, e você adora isso. Se isso fizer sentido para você, deixe um recado rápido. Estou aberto às minhas ideias de sorte e oportunidades alinhadas. Que seja uma mensagem rápida para o universo. Que seja sua. Porque algo acontece quando você está verdadeiramente engajado. Não apenas por uma oportunidade, mas pela parte de você que parou de esperar por um salvador e começou a confiar na sua própria inteligência. E nessa confiança, algo rápido e brilhante desperta. Algo que não quer ser aprisionado em como as coisas são feitas, apenas expresso. Algo que já está a caminho da sua próxima grande oportunidade. Não parece um esforço estressante. Não hoje. É mais como um alinhamento feliz consigo mesmo, com sua rotina diária, com uma mentalidade que não precisa mais se desculpar por enxergar possibilidades. Gêmeos, algo luminoso se encaixou. E mesmo que sua conta bancária ainda não tenha refletido isso, você sente. Está na ideia que surge naturalmente, nos problemas que não parecem mais insolúveis, no espaço que se abriu em sua agenda para algo melhor, sem que você precise forçar. Há uma mudança na forma como você conversa consigo mesmo agora. Menos dúvidas, menos ruído. O excesso de pensamentos diminuiu, mas sua inteligência não. Na verdade, está mais aguçada do que nunca, porque não está tentando protegê-lo de tudo. Ela está buscando conectar tudo. Por muito tempo, você pode ter acreditado que o sucesso financeiro tinha que ser um fardo pesado, que exigia planos complexos, semblantes sérios e uma determinação implacável. Você experimentou versões dele que se pareciam com trabalho excessivo, estresse e sacrifício. E talvez algumas dessas experiências tenham lhe ensinado lições. Mas esta versão de você, a que está chegando agora, conhece um caminho melhor. Ela não exige sua alegria como pagamento. Ela não exige que sua curiosidade seja silenciada. Ela simplesmente flui do seu envolvimento. Há uma corrente elétrica de ideias pulsando logo abaixo da sua superfície. Urano está sacudindo estruturas antigas e tediosas, não com medo, mas com inovação. Você não precisa mais repetir a história de que dinheiro é difícil ou que você não tem mentalidade para negócios. Gêmeos, você está sendo convidado a um estado onde seu valor é reconhecido em sua adaptabilidade, em sua comunicação, em sua capacidade de aprender rápido. E isso vem de seus dons naturais, não de se forçar a se encaixar em padrões pré-estabelecidos. A energia agora está iluminando habilidades dentro de você que você dava como certas, das quais talvez até zombasse. Não está destacando uma falha. Está revelando sua essência multitalentosa. E essa essência não busca ser uma coisa só. Ela gosta de ser muitas coisas. Talvez as pessoas ao seu redor tenham começado a procurá-lo em busca de ideias, de uma nova perspectiva. Não porque você se tornou um especialista, mas porque sua energia se tornou mais abertamente criativa. Você parou de descartar seus pensamentos rápidos como irrelevantes. E o que restou é uma presença vibrante, curiosa, conectada, inegavelmente útil. Você não está mais correndo para encontrar a resposta certa. Não há um único teste a ser passado. Há um novo ritmo fluindo dentro de você agora. E ele não vem do pânico. Vem de um foco lúdico. O tipo de foco que não exige concentração intensa. O tipo que surge do interesse e é seguido por ações que realmente trazem prazer. Você pode sentir um bloqueio mental começando a se dissolver. Uma negociação que vinha te preocupando de repente parece um quebra-cabeça divertido. Uma maneira de ganhar dinheiro extra que você vinha considerando agora parece menos intimidante, mais como um jogo. Você não precisa de um resultado garantido. Você só precisa se interessar. E quando você age a partir desse espaço, Gêmeos, o mundo não resiste.
Ele responde com mais coisas pelas quais se interessar. Este é o momento em que sua mentalidade se recalibra, onde seu diálogo interno muda de será que consigo, para como eu poderia, onde sua agilidade natural se torna seu maior trunfo, não algo a ser freado. Você não está mais esperando por um amuleto da sorte. Você está se tornando seu próprio amuleto da sorte. E sim, o dinheiro pode vir, as oportunidades podem se multiplicar, mas você entenderá algo mais profundo agora. A verdadeira mudança não estava no que te encontrou. Estava em como te encontrou, através da sua própria mente vibrante, engajada e aberta. E essa versão de você, aquela que não menospreza mais sua inteligência, que não espera mais por um convite formal para ter sucesso. Essa é a versão que consegue lidar com uma avalanche de abundância sem perder o brilho no processo. Gêmeos, você chegou a um ponto em que a rotina exaustiva não é mais suficiente, mas o networking, o aprendizado e a comunicação, sim. Leve, inteligente, inegável. Você não precisa se moldar a padrões rígidos. Basta ser você mesmo, com sua incrível capacidade de adaptação. Pode parecer um pouco estranho confiar que isso vai funcionar. E tudo bem. Você superou os antigos e pesados roteiros para o sucesso, e este novo, mais leve, está sendo escrito em tempo real. Mas observe como você se expande neste espaço. O medo limita seu mundo a um caminho estreito. A expansão abre uma dúzia de caminhos laterais intrigantes, todos repletos de potencial. Converse com alguém novo hoje. Entre em uma conversa como se suas ideias fossem moeda valiosa. Escolha guiado pela sua curiosidade, não pelos seus medos. Diga sim ao que lhe intriga. Diga não ao que drena sua energia mental sem explicação. Você conquistou essa abordagem mais leve não por ter todas as respostas, mas por manter a curiosidade mesmo nos momentos mais tediosos. E talvez seja isso que você nunca aprendeu a valorizar até agora. Quando você retorna ao seu eu natural e espirituoso sem pedir desculpas, as coisas boas começam a voltar. As pessoas que valorizam sua mente, o propósito que utiliza seus dons, o caminho que nunca, jamais é tedioso. Ainda há muito mais para aprender, muito mais para conectar. Mas a partir daqui, deste lugar mais luminoso e curioso, você não apenas segue em frente. Você explora. E cada passo que se segue é dado por um tipo de poder inteligente e adaptável que ninguém pode lhe dar ou tirar. Gêmeos, reserve um momento para observar como você está pensando agora. Não apenas planejando, não apenas se preocupando, mas apreciando o fluxo da sua mente com um pouco mais de liberdade do que antes. Esta jornada não tinha como objetivo prendê-lo a um plano financeiro rígido ou forçá-lo a uma carreira tediosa. Ela tinha como objetivo reconectá-lo com sua natureza brilhante e multifacetada de forma lúdica, inteligente e sem complicações. Esses 2 dias, 28 e 29 de janeiro de 2026, não chegaram para deixar uma mala de dinheiro na sua porta. Chegaram para te lembrar que o caminho para a abundância sempre foi a sua mente ativa, interessada e conectada. O que mudou não foi a economia se reorganizando para você, mas sim a sua disposição de parar de se sabotar e deixar as coisas boas escaparem antes mesmo de chegarem perto. Gêmeos, a janela não se abriu porque você finalmente resolveu o enigma final. Ela se abriu porque você finalmente parou de pensar demais o suficiente para perceber que ela já estava aberta. Você passou por algo sutil, mas poderoso, uma atualização mental. Daquelas que não fazem alarde, mas te deixam pensando de forma mais positiva, escolhendo com mais sabedoria e valorizando mais a sua própria mente ágil. Você não está mais em busca de uma única fonte de renda perfeita. Você está permitindo que múltiplas possibilidades se revelem naturalmente. E talvez essa seja a coisa mais importante a reconhecer agora. Você não precisa reformular toda a sua vida até segunda-feira. Você não precisa de um plano de negócios de 50 páginas ou de um discurso perfeito. O que importa é a faísca da sua próxima ação motivada pelo interesse. Enviar aquele e-mail que você estava hesitando em enviar. Inscrever-se naquele curso rápido que parece divertido. Fazer uma pergunta que leve a uma nova conexão. São pequenos atos, mas Gêmeos sabe melhor do que ninguém como pequenas ações inteligentes podem mudar toda a sua história financeira. Há uma leveza no ar agora. Não descuidada, nem ingênua, apenas otimista. Você não está mais pedindo permissão ao mundo para prosperar à sua maneira.
Você está se dando essa permissão, silenciosamente, através de suas escolhas. E quando você faz isso, as coisas começam a se alinhar ao seu redor sem esforço. Gêmeos nunca foi feito para ficar preso financeiramente ou entediado. Você foi feito para o fluxo, para a troca, para a agilidade mental. Quando você escolhe seguir sua curiosidade, não de forma imprudente, mas com alegria, o mundo responde de forma diferente. Oportunidades surgem sem explicação. As pessoas te apresentam a contatos úteis. Dinheiro vem de lugares inesperados. Não porque você implorou por ele, mas porque você se tornou um ponto divertido, interessante e inteligente na rede onde coisas boas gostam de se reunir. Então, deixe este momento se instalar. Deixe-o se integrar. Imagine-se ao meio-dia, sem pressa para alcançar um objetivo específico, sem se prender às preocupações matinais, apenas consciente de que o ar está repleto de sinais e ideias, e todos eles falam a sua língua. Não há pressão frenética, apenas uma prontidão lúdica. Se sentir que é o momento certo, deixe esta marca aqui, levemente e com um sorriso. Ativo meu fluxo de inteligência e prosperidade geminiana. Não como um voto solene ao céu, mas como um acordo alegre com o seu próprio ser capaz. E se este espaço lhe pareceu estimulante, encorajador ou simplesmente divertido, sinta-se à vontade para continuar conectado. Curtir, se inscrever ou compartilhar esta mensagem é apenas mais uma forma de trocar boas energias e ideias. Sem obrigações pesadas, apenas boas vibrações. Nos encontraremos novamente quando o próximo pensamento interessante o trouxer de volta. Até lá, Geminiano, mantenha-se curioso, mantenha-se leve e confie que sua mente ágil é sua maior fortuna.